Tá bom, Letícia, já entendi a parte 1. E agora? Que características eu tenho que ter no meu sistema para que seja possível a criação de um ciclo, a criação do equilíbrio químico? Não sei, te vira? Ai, para compreender melhor a formação e as características do sistema em equilíbrio, analisaremos uma situação hipotética. Odeio situações hipotéticas. Formadas de reagentes e de produtos genéricos. Então, aqui eu vou dizer que a gente considera uma reação química hipotética entre as substâncias reagentes. Vou dizer que eu tenho A e B de reagente e que a gente produz os compostos X e Y, que são os meus produtos. Seguindo essa relação, quando eles estão dizendo que estão em equilíbrio. Então, o que quer dizer? Que ele consome a mesma quantidade que ele produz, e que o reagente para produto e de produto para reagente tem a mesma velocidade. O que quer dizer? Partindo de uma quantidade inicial de reagentes apenas sendo nula a quantidade de produtos, aqui eu tenho 100, eu tenho 0. 100 números, 1, 0, 0. Imagina, eu tenho 100 aqui, tá? E aqui eu tenho 0. Observa-se que no início da reação, as concentrações da substância A e B são máximas. E as concentrações do produto X e Y são nulas. À medida que a reação se processa, as concentrações de reagentes A e B diminuem. Por quê? Porque eu fiz a minha transformação, eu tinha reagentes, transformação, passou para produto. Aí eu tinha um pouquinho aqui. Aí eu tinha 100, aí fez uma transformação, agora eu tenho 20 aqui. E aí eles foi fazendo. Aí meus produtos se reagiram. Aí, colisão. Aí meu produto se separou e transformou em reagente de novo. Aí voltou pra cá. Aí fez isso. 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 E a gente observa que à medida que a reação se processa, a concentração do reagente A e B diminui. E como consequência, a velocidade da reação direta de transformações de reagentes para os produtos do 100 para o 0 diminui gradativamente. Simultaneamente, as concentrações das substâncias X e Y aumentam. E como então, no mesmo sistema fechado, as moléculas do sistema X e Y também sofrem colisão entre si, regeneram e os reagentes a partir da reação indireta ou inversa, transformação dos produtos em reagentes, com o passar do tempo, o aumento das concentrações dos produtos do sistema faz com que a velocidade de reação indireta aumente gradativamente, e com a medida que o tempo passa, as concentrações dos reagentes A e B diminuem e as quantidades dos produtos X e Y aumenta, e observa-se que a velocidade da reação direta diminui em função do tempo, enquanto a velocidade da reação indireta aumenta no mesmo intervalo de tempo. Essa máxima reacional se estende até o instante em que as velocidades da reação direta de reagente para produto e inversa de produto para reagente se igualam. E nesse momento o sistema atinge o estado de equilíbrio químico. Então, aí que eu vou chegar ao meu nível de 50-50. Depois de todo este processo. Aí ele vai te apresentar alguns gráficos, tá? No gráfico, o momento de equilíbrio é marcado pelo tempo de equilíbrio que tem um TE. Esse TE é a partir do equilíbrio, ou seja, é o momento em que, depois de muito tempo de transformação de reagentes para produtos e de produtos para reagentes, de novo, se iguala em velocidade, que ocorre, por fim, atinge o equilíbrio químico. E então a velocidade dos reagentes das reações diretas e indiretas permanecem constantes, com quantidades de reagentes e produtos inalteradas. Assim, as propriedades macroscópicas do sistema, concentrações, temperatura, pressão e volume, permanecem inalteradas, enquanto as propriedades microscópicas continuam em franca evolução e as velocidades das reações se igualam e se mantêm igual a partir do momento de equilíbrio, configurando o fato do equilíbrio químico ser dinâmico. Espero que tenha entendido. Então, vamos resumir as principais características para alcance do equilíbrio químico?
Ai, vamos. O equilíbrio será atingido quando as reações forem realizadas em sistemas fechados ou em sistemas que se comportem como sistemas fechados em determinada temperatura, como exemplo dos sistemas aquosos. E tem que saber que quando a temperatura muda, mudam-se as possibilidades de formação de ciclos, tá? 2. A reação química atinge o equilíbrio quando as velocidades de reação direta. O que é reação direta? De reagentes para produtos. E inversa forem iguais, de produtos para reagente, quando essas ambas velocidades de transformação forem iguais, entramos em equilíbrio químico. No estado de equilíbrio, as propriedades macroscópicas do sistema, como as concentrações, temperatura e as pressões, permanecem constantes, enquanto as microscópicas continuam em constante evolução. E todo equilíbrio químico é sempre dinâmico, a reação não para de acontecer em nenhum momento de equilíbrio, as reações ocorrem simultaneamente no sentido direto e indireto, só que no mesmo ritmo, na mesma velocidade. Então, vamos classificar tipos de equilíbrio químico? Ai, é tão fodido que tem tipo. É por isso que tá estampado na minha cara que eu sou de humanas, mas eu tô explicando bem, eu tô arrasando. O equilíbrio químico. Os equilíbrios químicos são classificados normalmente segundo duas análises. Quanto ao número de fases, ou seja, o número de vezes que ele se transformou de produtos de reagente para produto, de produto para reagente, e quanto à natureza das espécies químicas envolvidas. Como assim? Isso é só metal. Isso é só gás. Isso tem líquido. Tá bom. Tá, não enche meu saco. Pode-se, então, classificar os equilíbrios quanto ao número de fases do sistema. Que foi isso? São equilíbrios homogêneos aqueles formados por uma única fase. Provavelmente que, se transformaram uma vez. No meio reacional. E equilíbrios heterogêneos, aqueles que apresentam duas ou mais fases, sendo formados geralmente por algum composto sólido ou líquido puro no sistema. Também é possível diferenciar os sistemas em equilíbrio quanto à natureza das espécies químicas participantes. Assim, classificamos os equilíbrios em moleculares e iônicos. Os equilíbrios moleculares são formados apenas por moléculas, enquanto os equilíbrios iônicos envolvem pelo menos um íon, um cátion ou um ânion. Lembra quando eu tinha que fazer NOx? Sim. Aí tinha aquele, e tal coisa é mais um, que nem o hidrogênio. Porque o alumínio é mais 3. Tá com carga positiva é cátion. Tá com carga negativa é ânion. É só tu lembrar disso aí, que você já consegue identificar um monte de coisa na hora da prova, tá? Complicado. Constante de equilíbrio. Agora que a gente entra nos cálculos. Ai, meu Deus. Então, o que acontece, tá? O que é uma constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio K é a letrinha que determina termodinamicamente, à primeira vista, a composição de um sistema em equilíbrio. Eu tenho um sistema em equilíbrio. Já expliquei o que é um sistema em equilíbrio. Você já entendeu, tá bom? Só que ele quer saber a quantidade em número, se tem mais reagente, se tem mais produto, qual possui a maior quantidade de não sei o quê, quem tem a maior velocidade. Existem essas constantes, esses Qs, esses Ks, essas porqueiras, entendeu? Então, permitindo-nos prever qual das reações, direta ou indireta, é favorecida no sistema. Ou seja, lembra quando eu peguei e falei que aqui eu tinha 100 e aqui eu tinha 0? Bom, no caso aqui, a minha reação, a minha transformação direta está sendo favorecida. Porque aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 100 os reagentes. E eu passando mais reagente para um produto que não tem nada, a minha reação direta, que é de reagentes para produtos, está sendo favorecida porque aqui eu tenho mais quantidade. Se aqui eu tivesse mais, este aqui seria favorecido. E o que é esse K? Este K é a quantidade, a concentração de produtos ou reagentes que eu tenho. Ele quer saber o número.
Ele quer saber o número de uma coisa complexa. Então, informa as quantidades relativas de reagentes e produtos, mesmo em situações de concentrações arbitrárias. 100 e 0, né? Entretanto, define-se a constante de equilíbrio a partir das velocidades da reação direta e inversa do sistema de equilíbrio. Assim, a constante de equilíbrio K é dada pela razão entre as constantes de velocidade do processo direto e indireto, ou seja, velocidade que o reagente se transforma em produto e que o produto se transforma em reagente. Essa é a velocidade que ele pode querer saber. Então, assim, a constante de equilíbrio K é dada pela razão entre as constantes de velocidade de processo direto e indireto, como eu falei, e matematicamente pode-se obter a constante de equilíbrio a partir das leis cinéticas da reação direta e inversa do sistema, considerando o seguinte sistema genérico em equilíbrio abaixo. A constante de equilíbrio pode ser definida da seguinte forma. Complicado. Ele vai te dar os seus reagentes. E ele vai dizer que eles estão em equilíbrio químico e que ele formou tal produto. Tais produtos, tá? E a partir dessa reação, ele vai pedir, define-se a lei cinética para cada reação do equilíbrio. Então, o que tu vai calcular? Tu vai primeiro calcular a velocidade da reação 1, ou seja, a velocidade da reação e da transformação, dos reagentes para os produtos. Este é o primeiro que você vai calcular, ou seja, você vai dizer que V1, velocidade 1, é igual a constante 1, que é o valor que eu quero saber, vezes o meu reagente 1, o meu primeiro reagente, né, elevado ao coeficiente dele. O que é o coeficiente? É o número grande que está na frente dele, ou seja, tenho 2O. Eu colocarei velocidade de 1 igual constante de 1, que é o número que eu quero saber, que é K1, vezes O elevado a 2, vezes também o meu reagente 2 elevado ao coeficiente dele. Aí eu tenho a reação da minha reação direta. A velocidade da minha reação direta, eu já tenho a resposta. Aí eu vou fazer a inversa. Eu vou fazer a mesma coisa com os meus produtos dessa vez, que é a reação dos produtos para os reagentes. Na reação direta, eu vou calcular a constante dos meus reagentes, e na reação inversa, eu vou calcular a constante dos meus produtos. Entendeu? E como o sistema está em equilíbrio, a velocidade da reação direta e inversa são iguais. Então, eu vou dizer que, apesar de darem valores diferentes, eu vou dizer que o meu V1 é igual ao meu V2, que a velocidade da minha reação direta é igual à velocidade da minha reação inversa. Sempre! Porque ele está em equilíbrio. E algo que está em equilíbrio é igual dos dois lados. Ok. Que permite isolar matematicamente a razão entre as constantes de velocidade da reação direta e indireta. Eu vou finalizar esse cálculozinho pegando o meu K1, que é a minha constante da reação direta, e dividindo pela minha constante da reação inversa. Definindo finalmente a constante de equilíbrio. Grito de liberdade. Então era isso. Habib. Deixa eu ver o que tem mais. Primeiramente, eu vou dizer que a velocidade da minha reação direta é igual à velocidade da minha reação inversa. Depois eu vou fazer o primeiro cálculo, que seria V igual. Imagina que tem um V. Velocidade de 1 é igual a constante de 1, deixa isso aqui em incógnita, porque é o que eu quero saber, vezes o meu primeiro reagente, elevado ao número grande que tem na frente dele. Se não tiver número grande na frente dele, Letícia, bota 1. Todo mundo sabe que se não tem nada na frente é 1. Vezes o meu segundo reagente, se houver, né, porque eu posso ter só um, elevado ao número grande que tem na frente dele. Ok,
Fiz da minha reação direta. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Ai, que porqueira. Ai. Fazer a mesma coisa com a minha reação inversa. Ok, tenho esses valores. O que eu farei? Eu dividirei essas duas constantes. E depois eu vou igualar essa divisão aqui a os meus reagentes daqui, né? Aqui, dessa multiplicação, e os meus da reação direta aqui, e da reação inversa aqui. Faria essa divisão. Tá bom, e o resultado dessa divisão? Aí eu vou pegar e vou colocar o resultado dessa divisão aqui, né? Primeiramente, como primeiro passo. Como primeiro passo, né? Sem fazer tudo aquilo antes, vou fazer o resultado dessa divisão. Vou pegar e vou fazer o resultado dessa divisão. Depois eu vou fazer isso daqui. Aí eu peguei e vou igualar o resultado desta divisão aqui. E aí eu vou ter o resultado da minha constante. Vou ter o resultado da minha constante. Ai, Deus. Tá, isso é só a constante de equilíbrio, mas aí eu quero saber a constante da concentração de cada coisa. Quero saber a concentração do reagente, quero saber a concentração do produto. Aí tem uma coisa chamada Kc, que se chama concentração. Constante de concentração. Quando é que eu vou usar esta merda? Eu vou usar esta porcaria quando eu quero saber a concentração do que? Só vou fazer o Kc tratando de gases e líquidos. Sendo Kc igual à concentração de produtos elevado ao coeficiente dele, dividido pela concentração de reagentes elevado ao coeficiente dele. E o resultado do Kc será que estar sempre em mol por litro. Pega, ratão. Falou que tem sólido no meio? Botou ali, ele vai pegar e vai meter na reação e vai pedir pra te tirar o Kc, né? Aí ele vai colocar um carbono embaixo, vai colocar um Szinho do tamanho do tamanho do... Comentar, não vou nem comentar. E vai ter insólido, aquele S significa insólido. Aí tu vai lá e se engana e bota isso na reação do Kc, na equação do Kc. Vai dar errado, porque não pode botar sólido na equação do Kc, aprendi da pior forma. Amazing, ok? E aí, existe uma coisa chamada Kp. Kp, sim, que é quando eu quero saber a pressão. A pressão. Ai, alarme. A pressão, em vez da concentração. E aí, vai ser a mesma coisa. Cadê? Aqui. Vai ser Kp, que é igual a pressão, vezes... Será Kp igual a pressão dos produtos sobre a pressão dos reagentes elevado ao coeficiente dele, e isso tudo numa divisão. Observe que na expressão da constante de equilíbrio em termos de pressões parciais, que é o Kp, aparecem apenas os reagentes e produtos no estado gasoso. E na expressão da constante de equilíbrio em termos de concentrações, ou seja, Kc, participam apenas os reagentes e produtos gasosos em solução. Reagentes e produtos no estado sólido ou líquidos puros não participam das expressões das constantes de equilíbrio, pois não participam da lei cinética de reagente direta ou inversa. Assim, não interferindo diretamente na velocidade das reações e, consequentemente, no equilíbrio químico. Outra informação significativa em relação às constantes de equilíbrio é o fato dos seus valores numéricos serem relativos à reação química e às condições de reação. Assim, a constante de equilíbrio varia apenas em função da temperatura do sistema, ou seja, a única coisa capaz de mudar o valor de uma constante é a temperatura, não se alterando em funções de outras modificações, como a pressão ou das concentrações deles. A temperatura modifica a constante de equilíbrio, pois altera a velocidade das reações direta e inversa de formas diferentes, modificando o equilíbrio. Ai, que legal!